Fala, criminalistas! Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Fala Criminalista, trazendo os bastidores da advocacia criminal, tratando sempre de temas voltados para o direito penal, direito processual penal e legislação penal extravagante. O nosso objetivo é contribuir principalmente com os jovens advogados que estão iniciando suas carreiras e querem abordar um pouco sobre o que os advogados mais experientes e outros profissionais, juízes, promotores que são convidados nesse programa, tratando sobre temas e principalmente sempre com viés prático, sempre com o dia a dia do advogado criminalista, com o dia a dia da atuação da advocacia criminal. Sejam todos bem-vindos e quem quiser e puder compartilhar o nosso encontro com outro colega, vai aí, compartilha com o teu amigo, com o teu colega, compartilha com as pessoas que tu conhece e vem participar aqui conosco desse momento que eu tenho certeza que será edificante para você, profissional do direito. Mandar um abraço a todas as pessoas que já nos acompanham, que já nos seguem, e dizer que todo o nosso material, todas as nossas lives sempre ficarão disponíveis no nosso canal no YouTube. E se você depois quiser assistir, quiser rever as nossas lives, você pode ir no nosso canal no YouTube, no Fala Criminalista, e acessar todo o conteúdo que vai ser de suma importância para que você entenda e conheça um pouco da realidade da advocacia criminal. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Guido, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa para falar sobre um tema que é bastante polêmico, um tema recente agora firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à execução imediata da pena nos crimes do tribunal do júri. E aí, quais serão as consequências dessa execução imediata no plenário do tribunal do júri? Vamos trazer aqui várias dicas, tentar aprofundar, verticalizar o tema e ajudar vocês a compreender mais sobre essa temática. Doutor Guido, muito obrigado por ter recebido esse convite, por estar aqui, ter aceito o nosso convite de participar aqui, de contribuir com o conhecimento que o senhor tem, um vasto conhecimento e experiência, não só como juiz de direito, mas também como promotor de justiça lá atrás, e o senhor vai ter a oportunidade agora de falar um pouco sobre a sua carreira, para que as pessoas conheçam o Dr. Guido, muitos já conhecem, mas que conheçam um pouco da vida do Dr. Guido, da vida profissional. E seja muito bem-vindo. Agradeço a contribuição do senhor de abordar um tema que é muito importante, que vai ter um reflexo aí no nosso dia a dia, seja como advogado, seja como juiz, seja como promotor, e a gente precisa tratar de temas assim para lá na frente a gente ter uma segurança de como advogar, de como o Ministério Público vai acusar e o magistrado como vai julgar. Muito bem-vindo, doutor Guido. E aí, queria que o senhor agora falasse um pouco sobre a sua carreira, O senhor formou-se onde aqui? Sei que foi na Universidade Estadual Vale do Caraú. Fique bem à vontade para quem nos está assistindo. Boa tarde, doutor Zé. Boa tarde a todos os seguidores do Fala Criminalista. Estava conversando com o senhor, é uma iniciativa profícua, explorar o conhecimento, dinamizar o conhecimento, compartilhar o conhecimento. O senhor está de parabéns. Agradeço muito o convite que o senhor me ofertou. Outras vezes que o senhor queira, estaria aqui com todo prazer. Pois bem, eu sou cearense, sou da cidade de Tianguá. Concluí minha faculdade de Direito aqui na Universidade Estadual Vale do Caraú. E passei por todos como é que eu posso explicar? As etapas profissionais. Fui advogado por 3 anos,
não me encontrei na advocacia, na verdade ingressei na faculdade de Direito com o intuito mesmo de ingressar na carreira pública. Minha intenção era ser promotor de justiça e voltei minha preparação acadêmica e pós-acadêmica para o concurso do Ministério Público. Ingressei no Ministério Público, fui promotor por 5 anos. Não, por que eu saí da carreira? Não porque não tenha gostado, na verdade, assim, às vezes sinto até um pouco de saudade. Mas porque na época eu passei fora do estado do Ceará e bateu a saudade de casa. E aí voltei a estudar para concurso novamente e o destino me fez ingressar na magistratura, carreira que eu nem imaginava seguir, nunca passou pelas minhas pretensões, mas surgiu um concurso ali por volta de 2011, 2012, que deu certo passar, retornei e me encontrei na profissão. Hoje não voltaria mais ao Ministério Público, sou muito satisfeito como juiz, estou realizado. Fui realizado como promotor de justiça e estou realizado hoje como juiz de direito e espero continuar até um dia me aposentar, se Deus me permitir. Que bom. Doutor, falando aí, o senhor tem já uma vasta experiência profissional, né? Tanto na advocacia, passou 3 anos como advogado, deu para sentir um pouco, né, o que é as dificuldades, os desafios da advocacia. E depois, no Ministério Público, passou 5 anos, né? E hoje um magistrado. E é interessante, né? Porque o senhor conseguiu ver o outro lado, né? Sim. Conseguiu ter acesso ao outro lado, as dificuldades, os desafios. Isso contribuiu para o juiz que o senhor hoje é? Quando eu passei para a magistratura, acho que um dos lemas na minha vida é nunca vou deixar acumular nada. Porque eu me lembro quando eu era advogado, o quão sofrido era chegar no balcão do fórum e pedir a prestação jurisdicional. Eu sei que a realidade é diferente, que a gente não pode ofertar o serviço, a presteza do serviço com a velocidade que a gente quer, mas eu tenho isso como lema de vida. Esforço cotidiano para que os processos possam fluir naturalmente e, na medida do possível, tem dado certo. Na medida da estrutura que nós temos hoje na justiça estadual, tem sido interessante. Que bom. Doutor, e aí a gente vai começando agora a falar sobre o tema, né? O tema de hoje, um tema bastante polêmico, a execução provisória do júri, a execução provisória nos crimes do Tribunal do Júri. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Tribunal do Júri, né? Como é que o doutor Guido enxerga o Tribunal do Júri, né? Que assim, tem muitas críticas sobre o Tribunal do Júri, o Instituto do Tribunal Sim. do Júri. Alguns querem acabar com o Tribunal do Júri, outros são defensores no sentido de ser instituição democrática no Poder Judiciário, onde o povo julga, né, o seu semelhante e tal. Qual é a visão do doutor Guido? E aí eu falo numa questão mesmo do direito, de entender o Tribunal do Júri. É algo que o senhor entende que, como de necessário, fato, como deveria ser proscrito, exatamente. Né? Eu entendo, doutor Osés, assim, o Tribunal do Júri, você pega a nossa Constituição, e eu acho que tudo que a gente tem que entender como Estado e como sociedade está ali na Constituição Federal. Aquilo que foi escrito foi o que o Constituinte resolveu estabelecer como projeto de nação. A Constituição ele não é algo que se materializa de imediato, é algo que se constrói passo a passo. E o Tribunal do Júri hoje é garantia fundamental, tanto que foi inserido ali no artigo 5º, mas mais do que isso para mim é uma manifestação do poder soberano que só pertence ao povo. Nenhum dos poderes da nação, seja ele legislativo, executivo ou judiciário, são soberanos. São poderes autônomos. Soberano só o povo. O povo é que é o titular de tudo. Então, vendo a Constituição ao conferir à sociedade o direito de julgar certos crimes, o que o Constituinte quis dizer foi o titular do povo, do poder, o dono do poder, naquela situação está exercendo uma atividade jurisdicional. Então, não consigo ver com maus olhos o Tribunal do Júri. Ao se escolher determinados delitos para serem julgados pelo Tribunal Popular, quis o Constituinte que a sociedade pudesse dar a sua opinião, que não é necessariamente uma opinião jurídica, sobre aqueles delitos. Evidentemente que todo poder traz uma responsabilidade com ele. Decisões estruturadas de forma em injustiça, ou seja, sem
ser balizado em provas, escamoteando a verdade do que consta ali nos autos, trazem consequências para todos na sociedade. Mas eu não consigo ver o Tribunal Popular do Júri como algo a ser proscrito, como algo que ultrapassado. Entendi. E é interessante porque dentro dessa previsão constitucional, né, a gente tem o Tribunal do Júri, a figura do Tribunal do Júri, inserido no artigo 5º, né, uma cláusula pétrea, né, que não pode ser modificada, que não pode... a não ser que venha uma outra Constituição. Eu já vi alguns estudiosos falando, doutor Guido, que a gente sabe do poder constituinte originário, do derivado, e que uma cláusula pétrea dessa só poderia deixar de existir se fosse um novo Constituição, novo Constituinte. Mas aí eu já vi até alguns estudiosos do direito dizendo que existem direitos tão inerentes à pessoa do homem, direitos tão fortes, que mesmo havendo uma nova Constituição, não se poderia eliminar Mas aí não vai para o campo do jurídico, vai para o campo da moral. Da moral. Que é diferente, né? Porque não seria aceito, por exemplo, que se permitisse a escravidão, por exemplo, uma nova Constituição. Porque é algo tão abjeto que se protegesse o racismo, qualquer forma de discriminação, é algo tão abjeto e que a civilização progrediu a ponto de deixar esse passado para trás. Mas não é algo jurídico, algo que se imponha, uma obrigação, um dever. É algo do aspecto da moral mesmo, daquilo que nós somos como humanos, né? como civilizados, né? Noção de civilidade. Entendi. E é interessante, doutor Guido, que o que o senhor pontuou foi exatamente o que utilizaram lá naquela decisão, né, do ministro Dias Toffoli, que ele falava sobre a questão da legítima defesa da honra, né? E aí, nessa perspectiva da legítima defesa da honra, ficou ali um dilema entre o fato da gente ter um princípio do Tribunal do Júri, que é a plenitude de defesa e a sua mitigação sua mitigação, né? A partir da proibição de uma tese defensiva que era muito utilizada antes, fora, né? Que é a legítima defesa da honra. Mas eu tinha criticado isso, né? Minha posição ela era realmente uma posição de crítica a isso. Mas quando eu fui ler o voto e fui ver outros estudiosos falando sobre isso, realmente mostra um retrocesso, né? Você justificar uma legítima defesa baseada no fato do sujeito ter tomado um chifre, né? Sim. E assim, será que a mulher vai ser morta e vai ser justificada a conduta daquela pessoa com base em algo... Um aspecto estritamente do ego, né? Estritamente do machismo. Do machismo e tudo. E aí eu comecei a entender que realmente faz um sentido quanto a isso. Porque quando se fala, doutor Guido, em plenitude de defesa, a gente fala em algo que também não pode ser absoluto. Nenhum direito à vida, que é o maior direito que nós temos, ele é absoluto. A própria Constituição faz a ressalva a possibilidade de pena de morte, né, caso de guerra declarada. Né? Doutor Guido, em relação a essa decisão recente da execução imediata, né, provisória, nos crimes do Tribunal do Júri, né? Como é que o senhor recepcionou essa decisão? O que foi que o senhor enxergou nessa decisão? Para contextualizar, ela é fruto daquele projeto anticrime, né, da lei de 2019. Ela foi inserida lá no 4, não me recordo agora o artigo 492, se não me engano, do Código de Processo Penal, e ficou suspensa, né? Desde 2019, ficou suspensa e agora foi decidido pelo STF, né? Em sua total aplicabilidade, além do que o legislador estabeleceu inicialmente, né? Porque o texto normativo lá diz, enunciado normativo diz que se houver condenação e a pena aplicada supere 15 anos, haverá execução imediata, independentemente de haver qualquer circunstância cautelar que autorize a prisão, né? Ou seja, a pessoa vinha respondendo processo em liberdade, é condenada no tribunal do júri, independentemente da possibilidade de recorrer, se a pena for superior a 15 anos, já sai algemado da sessão de julgamento. Verdade. Só que antes disso, doutor, a gente teve uma decisão que era exatamente a execução
no segundo grau, né? Sim. Foi uma decisão de alguns anos atrás, né, que é o 283 do Código de Processo Penal. Teve uma discussão grande e uma polêmica, porque a ministra acabou mudando um voto, né? E a partir da mudança do voto dela que foi possível, né, você afastar essa execução no segundo grau, e eles alegavam que quando se fala de apelação criminal do segundo grau, a matéria de fato ela vai até o segundo grau, a matéria de direito é que vai às instâncias superiores, então haveria ali como se justificar uma execução imediata da pena no segundo grau, isso na decisão que é anterior a essa decisão do tribunal do júri, né, mas relacionada a outros crimes e tudo, a todo e qualquer crime, de uma forma genérica. E aí a gente tem essa decisão do tribunal do júri, né? Na concepção do senhor, é uma incoerência com essa decisão anterior da execução da pena no segundo grau, que aí teve todo um debate quanto ao princípio da presunção de inocência, e esse princípio da presunção de inocência também não seria aplicado aos casos do Tribunal do Júri? Qual é a visão do senhor sobre isso? Veja como é que está o panorama hoje de execução de pena no nosso ordenamento jurídico. Se não for um crime doloso contra a vida, prevalece a regra de que só há execução quando o título tiver sido firmado de forma definitiva, ou seja, quando a decisão condenatória transitada e julgada, prevalecendo ainda a decisão que foi tomada há alguns anos atrás no STF com a aplicabilidade do 283 do Código de Processo Penal. Ao passo que, se tratar de um crime doloso contra a vida, com a decisão recente, né? Acho que da semana passada, se não me engano. Uns 15 dias atrás, aplicou-se, independentemente da quantidade de pena a ser aplicada pelo juiz, em caso de condenação, ela tem execução imediata. Naquele primeiro momento, o STF entendeu que a presunção de inocência como direito fundamental, ela deveria prevalecer quanto ao aspecto da duração razoável do processo, por exemplo. Porque muito se discutia a sensação de injustiça, a possibilidade de você percorrer todo o sistema recursal, seja ele o sistema ordinário, seja ele o sistema extraordinário, até que se firmasse um título para poder ser executado. Então haveria aí possibilidade de prescrição no curso dessa tutela jurisdicional, o que acabava trazendo uma sensação de insegurança para a sociedade. De impunidade para a sociedade. E já nessa situação, se entendeu, o STF entendeu que no choque entre os dois princípios, de um lado o duplo grau de jurisdição e a presunção de inocência versus a questão da duração razoável do processo e especificamente a soberania dos vereditos, entendeu que a soberania dos vereditos ele tem mais força que a presunção de inocência. Por quê? Aí você lembra que no início da minha fala eu disse que por que o Tribunal Popular do Júri tem relevância? Porque ele é manifestação de quem é dono do poder, o povo. E o STF, naquela circunstância, entendeu que o povo, representando ali a sociedade, aqueles 7 jurados, eles tomam uma decisão que ela é soberana. Uma decisão que deve ser respeitada e acatada pelo seu serviçal, que é o Poder Judiciário. Que está a serviço de quem? Do dono do poder, do povo. Então, nesse choque, foi que o STF conseguiu compreender que, naquele momento, aquilo que a sociedade entende como justo é algo que deve ser aplicado, especificamente. Agora, penso que o STF foi um pouco além. Acho que a minha posição seria uma posição um pouco mais moderada, se tivesse que opinar nessa situação. Porque se você parar para pensar, também é direito fundamental o acesso ao segundo grau, inclusive estruturado hoje no Pacto São José da Costa Rica. Lá consta, todo aquele que for processado criminalmente tem direito a um recurso. Ter direito ao recurso isso implica dizer você ter acesso a uma possibilidade de revisão daquilo que foi decidido inicialmente por uma corte, por um grupo de juízes. Né? Eu penso que seria mais razoável, na minha opinião, para garantir o melhor dos dois mundos, porque se você pega na literatura constitucional, especificamente que vem do direito alemão, quando a gente tem conflito entre regras, uma deve subsistir, a outra não é aplicável. É o aspecto do tudo ou nada. Ou aplica-se uma ou
ou aplica-se a outra. Quando a gente tem choque de princípios, os dois princípios não funciona a mesma regra do tudo ou nada. E aí onde se aplica a técnica da ponderação, da proporcionalidade, que alguns dizem, inclusive, que é princípio, mas penso eu que não é princípio. Penso eu que é uma técnica de decisão judicial. Entendi. Então, nesse choque de princípios, um princípio apenas é superior ao outro, não implica, sendo superior ao outro, não implica dizer que vai afastar estritamente a existência do princípio que ficou para trás, que ficou em descenso. Então, eu imagino eu que a situação que abarcaria tanto a proteção da soberania do veredito, quanto a questão da dignidade humana, a questão da não culpabilidade, a questão da presunção da inocência e o acesso ao duplo grau de jurisdição, seria permitir que a execução ocorresse quando se esvaziasse toda a possibilidade de recursal ordinário. Evidentemente, criando uma medida administrativa que estabelecesse uma trava nos processos da corte, para obrigar que as apelações fossem julgadas com prioridade a qualquer outro processo, criando uma super prioridade, uma situação de super prioridade. Muito bacana, então, o posicionamento do senhor. Inclusive, dentro do próprio sistema do tribunal, se criar um alerta, um controle. Você travava todos os processos da corte, a ver se subiria a apelação, a corte examinaria de imediato, se confirmasse a condenação, esvaziaria o recurso ordinário, né? A possibilidade de análise tanto do direito quanto análise probatória. E aí sim, se houvesse interposição de recurso especial ou recurso extraordinário, não implicaria em afastamento da execução imediata. Garantiria ao mesmo passo, garantiria ao condenado acesso ao duplo grau de jurisdição, a possibilidade de revisão daquilo que foi decidido, e garantiria também a soberania dos vereditos na medida em que não precisaria da formação do título executivo em definitivo com o trânsito em julgado. Mas, se houvesse a interposição de recurso especial ou extraordinário, a pena já poderia ser executada de imediato. Seria, na minha opinião, uma via mais do meio termo, né? Mais ponderada, né? Mas o STF opinou por um caminho do extremo, né? Inclusive determinando a execução imediata da pena e afastando, inclusive, o quantum de pena que o legislador estabeleceu como baliza, né, de 15 anos. Exatamente. E, doutor, assim, interessante porque dentro do próprio Código de Processo Penal existe a previsão do recurso de apelação nos casos do crime do tribunal do júri. Indicando que a soberania do veredito ela não é absoluta. Não é absoluta, exatamente. E aí você tem o 593, inciso 3, aí tem a linha A, B, C e D. E a DEF trata exatamente sobre a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. E eu já vi muitos recursos relacionados a decisões do tribunal do júri serem reformadas pelo tribunal, né? Então isso é a comprovação de que nem sempre o jurado vai acertar. Sim, porque às vezes assim, é como se fosse um reteste, né? Ocorre muitas vezes no tribunal do júri que aquelas decisões não são decisões estritamente jurídicas, são decisões no aspecto do que o sentimento de justiça da coletividade, que necessariamente não se confunde com a técnica do direito, né? Para aquele que tem formação jurídica, você compreende como justo aquele sistema normativo que está imposto. A sociedade pode entender que naquela situação concreta a justiça se faz de outra forma, que aquela pessoa não merece efetivamente ser punida, por exemplo. E aí tem a possibilidade desse recurso que contraria a prova dos autos, que se for provido, volta de novo ao tribunal do júri, e se ali ele de novo ratificar a decisão primitiva, aí fechou todas as portas. É sinal de que realmente o poder é soberano, que não tem mais possibilidade de você discutir aquela questão. É verdade. E interessante porque quando a gente fala do tribunal do júri, a gente fala de um conselho de sentença, né, formado por pessoas que muitos não têm uma formação jurídica, mas como juiz, como é que o senhor tem visto o perfil de jurados hoje? Assim, o senhor já tem 11 anos de magistratura. 11 anos de magistratura. O que é que o senhor tem visto quando se fala num jurado, no perfil de jurado? O que era antes, o que era hoje? O senhor tem visto uma capacidade mais técnica de decisão pelo Conselho? É inegável que quanto maior a cidade, o Conselho de Sentença ele é mais preparado.
E eu até entendo isso, não pela, quando eu digo preparado, assim, mais imparcial, porque quando a cidade é maior, o contato com a vítima, o contato com o acusado fica diluído. Raramente ocorre. Cidade do interior, todo mundo se conhece, cidades menores, todo mundo se conhece. Então, de um jeito ou de outro, acaba que meio que deturpando o aspecto da imparcialidade que leva à tomada de decisão. Mas, como eu disse aqui também, todo poder vai trazer aí a sua consequência. Se a sociedade, muitas vezes, e eu digo isso muitas vezes em plenário, quando você, e falava quando era promotor de justiça, quando você toma decisões equivocadas, você está trazendo um prejuízo para si próprio e para os seus semelhantes. Porque você está passando uma mensagem que determinadas condutas são aceitáveis dentro dessa comunidade. Mas não consigo entender que o desacerto pontual de um ou outro julgamento possa macular toda uma instituição que tem suas origens ali há quase 1000 anos, né? No direito inglês. Entendi. E como juiz, né, ali está acompanhando constantemente julgamentos, ali presidindo, na verdade, julgamentos no plenário do tribunal do júri, quando se fala do jurado, né, o senhor, das decisões, na verdade, o senhor tem visto uma atuação da defesa, do próprio Ministério Público, algo voltado mais para a técnica ou algo voltado mais para aspectos extrajurídicos, né? Hoje a gente lida muito com isso no Tribunal do Júri, fala-se muito de arquétipos, fala muito de storytelling, fala muito de esse poder de convencimento, né, das pessoas. O que o senhor tem visto? Realmente, a técnica ainda prevalece ou nunca prevaleceu? Ou essa emoção, essa interação, esse poder de persuasão, de fato, tem tido uma prevalência maior? Como é que o senhor enxerga esse cenário? Assim, para o estudante de direito, para o operador do direito, o Tribunal do Júri, não sei se o senhor vai concordar comigo, sempre foi um tabu. Por quê? Porque a gente sai da faculdade geralmente sem ter a capacidade de desenvolver a oratória. A gente aprende a escrever artigos, a gente faz trabalhos, a gente faz provas, a gente lê na faculdade, mas a gente não fala. E esse aspecto da oralidade, ele prevalece no Tribunal Popular. E eu tenho percebido que a maioria dos profissionais de direito, advogados, poucos operam nessa área. Porque realmente falar, ter o poder do convencimento, é algo que exige uma técnica. Existe. Na verdade, assim, não é o que no Tribunal do Júri não é o que você fala, é como você fala. Verdade. Às vezes a postura, às vezes a entonação de voz tem um poder de convencimento gigantesco. Entendi. Como é que a mensagem vai ser levada? Como é que a mensagem vai ser levada? Eu já enfrentei tribunais do júri, isso quando era promotor de justiça, em que fui vencido. Porque o outro lado, embora o direito fosse mais substancial do meu lado, o outro lado tinha um poder de convencimento maior do que o meu, tinha uma oratória mais... Habilidade, né? Habilidade. E para mim, é meio que o que dá o tom do resultado é esse aspecto mesmo, do sofismo, do poder de convencimento, da oralidade. Eu sempre digo, assim, até essa questão do advogado conseguir criar uma empatia, né, com os jurados, certeza, né? De como você se dirige aos jurados, de como você se relaciona com os jurados, muitas vezes até com juiz togado, né? Porque tem advogado que vai para uma sessão e é um bate-boca com o juiz desnecessário. Isso reflete nos jurados, né? Reflete. Eu tenho assim a minha postura como juiz em relação a isso. Quando há bate-boca, seja da acusação, seja da defesa, eu procuro ao máximo não intervir. Por quê? Porque minha preocupação é, ao intervir, eu demonstrar tolher um dos lados, entende? Impor um reproche a um dos lados. Eu tenho certeza que quando se eu fizer isso, o jurado vai acabar comprando a minha tese e levando para o julgamento. Por exemplo, se eu tolho o Ministério Público ou tolho a defesa,
impedindo no bate-boca, dando meio que, entre aspas, razão naquela situação, no meio que tem uma impressão que isso vai gerar influência no jurado, entende? De que aquele lado está certo ou aquele lado está errado. Então, tenta ao máximo possível evitar. Às vezes, já aconteceu algumas vezes em que o ambiente está insustentável, eu prefiro levá-los ao meu gabinete para discutir em particular aquela questão, para justamente não contaminar a imparcialidade do jurado. O que eu quero dizer com isso é que o conflito, ele não quer dizer, o grito, ele não quer dizer que você seja o melhor, que você seja o mais eficaz no tribunal do júri. Quer dizer, muitas vezes, até insegurança, demonstração de segurança. Quando você esbraveja demais, quando você demonstra agressividade, é uma demonstração, na verdade, de insegurança. Entendi. O senhor tocou num ponto que eu sempre defendo isso. Faço muitos júris e tem situações, principalmente na quesitação, né? Quesitação muitas vezes acaba havendo ali uma discordância, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa. E toda vez que eu vejo em discordar da forma como a quesitação está sendo postulada, ou quando eu penso em fazer algum requerimento para o juiz na sessão, algo que diz respeito a um direito do meu cliente a ser observado, alguma insurgência quanto ao Ministério Público, eu sempre tenho me dirigido ao juiz e tenho pedido que ele me atenda na sala juntamente com o promotor, para que a gente possa tratar dúvida, de situações ali jurídicas que... Qual a minha impressão? É que você consegue manter uma imparcialidade maior dos jurados. Porque na hora que você começa a discutir demais, a tratar sobre temas, né, algo mais sensível, você pode fazer com que o jurado ele interprete ali de um lado ou de outro. De um lado ou de outro. Especialmente quando é o juiz que fala, quando é o juiz que decide. A exemplo, se o senhor postular que o quesito seja feito de uma determinada forma e eu venha a dizer, não pode ser feito dessa forma por isso ou por aquilo, automaticamente eu penso que quando eu tomo aquela decisão como juiz, o jurado se influencia. Então, geralmente, quando há qualquer dissenso, eu prefiro discutir em apartado para levar já para o jurado apenas o quesito já formulado. Entendi. E nos Estados Unidos acontece muito isso, né? A gente vê os filmes norte-americanos, julgamentos. Juízes, vamos ao meu gabinete. Vamos ao meu gabinete. É uma boa. Algo... Para mim serve tanto para as discussões jurídicas, como serve para um caso de bate-boca, né? Acalmar os ânimos, tomar uma água, suspende um pouco, né? Entendi. Sempre tem utilizado disso. Como também quando, na verdade, a quesitação é uma obrigação do magistrado. Cabe a ele decidir como os quesitos serão redigidos. Mas é de bom alvitre que se pergunte às partes, se leve às partes o acesso aos quesitos justamente para permitir esse contraditório. Possibilidade de convencimento efetivo do juiz de que um quesito, por exemplo, talvez estivesse mal redigido, deveria ser redigido de outra forma, mas a responsabilidade de decidir incumbe ao juiz. O que não implica dizer que ele vai ser arbitrário a ponto de tomar uma decisão sem ouvir as considerações das partes, né? Entendi. E é muito importante para até deixar registrado, né? Muitos advogados que gostam do tribunal do júri pretendem fazer uma sessão no plenário, participar de uma sessão do tribunal do júri. É sempre muito importante que essas insurgências quanto a determinados temas e ocorrências dentro de um júri fiquem registrados na ata, né? Até para que posteriormente haja uma possibilidade de conhecimento disso. E eu tenho visto bastante isso, doutor Guido, e acompanhando julgamentos do Tribunal de Justiça, eu sempre gosto de fazer sustentação oral, praticamente todos os processos eu costumo fazer sustentação oral, e quando eu faço sustentação oral, algumas vezes eu vou presencialmente, porque eu gosto de chegar com antecedência e acompanhar o entendimento dos julgadores, né, dos desembargadores. E eu tenho visto que é considerável o número de apelações criminais no âmbito do Tribunal do Júri de matérias que não são conhecidas porque o advogado não pediu, não solicitou para incluir na ata. E aí existe uma
preclusão, né? Sim. Então, assim, se surgiu sobre algo, o juiz não acatou, né? Não acolheu aquela sua manifestação, tudo bem, porque esse bate-boca, essa discussão, peça para conseguir na ata e vá usar aquilo ali como tese defensiva e um recurso. Né? E se realmente a sua tese ali, ela tiver uma pertinência, ou o tribunal vai acolher. Né? E você vai conseguir muitas vezes até anular um julgamento. Eu acho que não tem vitória melhor do que essa. Com certeza, do que estar discutindo, do que estar gritando, do que estar bravejando. E muitas vezes está até desrespeitando a autoridade do juiz e também dos jurados, né? Pode-se criar até ali uma antipatia com os jurados, porque questões que a gente pode relevar, que a gente pode discutir no plano do direito, que a gente pode se ausentar da sala ali e pontuar, né, situações e deixar o magistrado decidir. Né? Posso até não concordar. Sim, com certeza. Mas o respeito deve subsistir. Mas o respeito à decisão, e aí pede para quê? É da mesma forma como o magistrado não pode se opor a registrar os requerimentos das partes, né? Nem a ouvir as partes. É algo que deve ser da ética da profissão. Exato. E assim, eu até estive pensando, doutor Guido, e eu vejo muitos estados, né, da federação que os tribunais, o júri, eles têm sido gravados. Sim. Né? Eles têm sido gravados e alguns até transmitido no YouTube, social, em redes sociais e tudo. Né? E assim, em relação a gravar, qual é eu não vejo a visão sobre isso? Já se argumentou que se gravasse, né, isso inibiria os jurados, né? O que eu não acho que seja a posição mais correta, tendo em vista que a decisão deles é uma decisão sigilosa. Né? Só o magistrado é que conhece a integralidade de todos os votos. Agora eu pergunto ao senhor, geralmente, como regra, os atos judiciais não são públicos? Sim. Não vejo motivo para que, através de uma plataforma virtual, não se transmita um julgamento do tribunal do júri. Ressalvado aquelas exceções em que o ato ocorre em segredo de justiça, eu não vejo problema algum que haja possibilidade de você gravar, de você transmitir em uma rede social. Não consigo encontrar um meio jurídico de travar essa situação. E eu vejo a importância disso, doutor, porque eu vou dar aqui um exemplo. Não pode-se, dentro dos debates, o Ministério Público não pode utilizar o direito ao silêncio como uma tese de autoridade, né, para poder mostrar para os jurados que o réu ficou em silêncio e que se ele ficou em silêncio, isso quer dizer que ele tem culpa e tal, aquele negócio todo. Isso não pode, isso é vedado. E aí, se não é gravado, né, naquele momento eu me insurjo como defesa. Sim. Excelência, pela ordem, o Ministério Público está se utilizando aqui de um argumento de autoridade, utilizando o silêncio como prejudicial ao meu cliente e tal. E o Ministério Público pode dizer, eu não falei dessa forma, fica aquela discussão, eu não disse assim e tal, aí fica aquela discussão. E aí, se não está gravado, como é que o tribunal vai conhecer se realmente ocorreu, se ocorreu ou não aquela fala? Né? Porque aí eu me manifesto e digo, Excelência, gostaria que constasse na ata. Aí muitas vezes já vi na prática o conflito. Não, mas eu não falei com essas palavras, eu falei de outro jeito, né? Realmente. Exatamente. A gravação acabaria com essa discussão. Se falou ou não falou, ou se falou de um jeito ou falou de outro. Seria objeto de interpretação de outros juízes ao assistirem ali a sessão gravada. Também penso dessa forma. E aí eu vejo que é importante, é essencial essa gravação para dirimir qualquer dúvida que existir quanto à ocorrência do júri, né, dos atos. Entendi. Em plenário, né? Se falou ou não falou, como falou, enfim. E eu acho que traria até
para os jurados, né, uma responsabilidade maior, no sentido que muitas vezes o jurado quer dar aquele cochilo, mas sabe que está gravando, né? E aí pode, de repente, ali ficar atento a isso. Tal. Eu não consigo ver como problema, não. Sinceramente, já tive discussões acerca disso, mas eu não consigo ver como impeditivo algum de se gravar as sessões de julgamento, não. Eu tenho visto alguns juízes que são contra, né? Não quero gravar e tal, não quero gravar. E aí uso do argumento de preservar a imagem dos jurados. Mas, por outro lado, a gente tem uma questão técnica do que acontece, das ocorrências em plenário que precisam ser registradas. E o tribunal, ele precisa ter acesso àquelas ocorrências da forma como de fato aconteceram. E também da possibilidade do cidadão que não queira se dirigir ao fórum assistir aquela sessão, né? Já que o ato é público, né? Exatamente. Eu assisti já no caso lá do Rio Grande do Sul, onde foi gravado durante 5 dias na Justiça Federal um júri, até de um caso relacionado a um médico que em tese teria mandado matar ou um presidente de um conselho lá regional de medicina, e aí por isso que foi a competência foi transferida para a Justiça Federal. E esse caso eu fiz esse acompanhamento no almoço, ali eu estava assistindo, e é algo muito bacana porque você vai vendo, né? Você vai tendo experiência com aqueles julgamentos, né? Você vai conhecendo melhor. E não deixa de ser de interesse social, né? Exatamente. Não deixa de ser de interesse social. Às vezes um parente de uma das partes, né, envolvida está em outro estado e não tem possibilidade de comparecer à sessão de julgamento. Hoje com o YouTube ou com qualquer rede social, se fosse transmitido, poderia assistir, né? Doutor Guido, eu tenho visto e tenho falado muito isso. Hoje eu fiz uma palestra no NITA sobre oratória no Tribunal do Júri, tratando sobre alguns aspectos técnicos da oratória no Tribunal do Júri. E eu falei que no júri lá, mostrei que no júri tudo comunica. Tudo comunica. Como o réu se apresenta aos jurados, comunica. Sim, com certeza. A vestimenta comunica. Tudo comunica. E eu vejo muitos julgamentos em que o réu está preso e aí o réu vai com aquela vestimenta de presidiário. Tudo. Na concepção do senhor, existe um impacto para os jurados? O réu chegar com aquela vestimenta ali é meio que autoincriminatório, né? Cria a imagem, pelo menos, autoincriminatória. Então, até aconselho a todos os advogados que queiram ingressar no Tribunal do Júri, sempre leve uma roupa para que o réu possa se trocar. Conversar com o juiz antes, explicar essa lei. Eu trouxe aqui uma roupa e eu preciso que ele não se apresente aos jurados com essa vestimenta. O fardamento da penitenciária. Com certeza, absoluta. Isso é algo basilar. É algo tão simples, mas tem um impacto tão... A forma como ele entra também, assim, as algemas, né, que não é permitido, né? Não é permitido, é verdade. E aí você evitar que ele entre algemado, né? Também tem é outra medida, tem que ter esse cuidado também, verdade. Porque tudo comunica de fato. Aquele velho jargão de que a primeira impressão é a que vai prevalecer, nesse caso aí tem toda a aplicabilidade. Verdade. Doutor Guido, voltando para a execução imediata da condenação nos crimes do Tribunal do Júri. O Código de Processo Penal estabeleceu lá no parágrafo 3º, né, e no parágrafo 5º uma medida excepcional para essa execução imediata. E aí eu faço a leitura do parágrafo 3º que disciplina: o presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1 do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual compete o julgamento
possa plausivamente levar à revisão da condenação. Ou seja, o juiz vislumbrando uma situação em que há uma probabilidade de uma decisão grande. ali divorciada do quadro probatório, por exemplo, né? Desde que seja algo que salta aos olhos, né? Porque justamente o legislador utilizou até essa expressão, excepcionalmente, né? Dando conta de que se duas visões de julgamento forem plausíveis, razoáveis, o juiz não deve aplicar essa regra, não. Deve até essa. Certo. Mas aí vai ficar muito a critério do julgador, né? E aí ele deverá fundamentar e explicar que naquela circunstância ele entendeu que havia uma possibilidade de reforma do julgado, aí explicar o motivo, que substancialmente havia um direito que foi violado por isso ou por aquilo outro. Estruturado no meu sentido, que o legislador quis dizer aí foi uma decisão injusta que contraria ao arcabouço probatório. Entendi. Mas isso daí assim, é algo que a gente fica pensando, tem a soberania dos vereditos, mas o juiz pode suspender, né? Pode suspender, pode, na verdade, conceder efeito suspensivo ao recurso que foi interposto, né? Que como regra ele não tem mais, né? Condenação a qualquer pena, o recurso é recebido somente no efeito devolutivo, ou seja, a execução ali é imediata. Aqui a previsão normativa está trazendo a possibilidade do juiz sustar os efeitos da execução, né, concedendo efeito suspensivo, desde que fundamentado nessa situação excepcional, em que substancialmente aquela decisão foi uma decisão injustificada. Né? E aí é interessante, principalmente para os advogados que estão nos acompanhando, porque o advogado hoje, se ele já tinha que ir preparado para o tribunal do júri, ele tem que ir mais ainda. Mais ainda, né? Porque júri é algo muito sério. Com certeza absoluta. Muito sério. Não tem que se falar em uma aventura no tribunal do júri. Júri é algo muito sério, é lidar com a liberdade das pessoas. E o advogado, agora é que ele precisa ir mesmo preparado. Preparado para uma tese plausível, né? Uma estratégia defensiva que seja possível de ser reconhecido, uma probabilidade de fazer tudo que ele possa em benefício do seu cliente, dentro do que o direito permite. Né? Então, desde a produção, desde lá atrás, no início, construindo a tese defensiva. Porque tem gente que acha que o tribunal do júri se resume à sessão de julgamento. Não. Você começa ali na produção probatória, às vezes talvez até na delegacia de polícia, no inquérito, né? Então, e aí eu fico imaginando exatamente isso. A responsabilidade de se construir lá no início a sua tese defensiva, algo mais sólido, né? Que possa ser reconhecido. E outra que eu não consigo imaginar, e já me deparei com vários casos em que o advogado diz que não faz júri, mas faz a primeira fase. A primeira fase, né? Entendo. É um perigo, né? Por quê? Porque como é que ele vai traçar uma estratégia defensiva já pensando no tribunal do júri se ele não faz o plenário do júri? Então, existe faz sentido, realmente. Um prejuízo. Porque muita tese defensiva, doutor Gui, está relacionado a uma palavra. Sim. Como foi dito, uma violenta emoção, uma discussão. Sim. Né? Como foi a discussão e tal, houve ou não houve. Às vezes, se você não aprofunda na discussão, questionamentos sobre essa discussão, você não tem instrumental para levar essa tese para o tribunal. Né? Eu sempre digo que desde o início o advogado ele já tem que saber onde ele quer chegar. Sim, com certeza. Ele tem que construir esse passo a passo, buscando saber, né, já sabendo onde ele quer chegar. E aí constrói a tese em cima daquilo onde ele quer. Vai levando aí ao longo do processo até culminar com o tribunal. É verdade, faz todo sentido. E aí eu vejo, doutor Guino, uma situação, porque o sujeito condenou, o conselho de sentença decidiu que o sujeito vai ser condenado, né? Por votação ali, por maioria, foi condenado. E o juiz aplica a sentença. E aí, com base na previsão do parágrafo 3º,
o advogado ele já tem que ir preparado. Para sustentar um requerimento. Para sustentar um requerimento dentro da própria apelação, que pode ser interposta no termo. Com certeza, de imediato. Já pedindo ao juiz o recebimento né, da apelação em seu efeito suspensivo com base no parágrafo 3º e justificando o que seria, né, essa plausibilidade substancial para excepcionar a soberania dos veredistas. Porque muito se confunde que, quanto ao aspecto recursal, interpor o recurso é você manifestar interesse em recorrer. As razões do recurso é algo que pode ser realizado num outro momento. Você pode, inclusive, sustentar oralmente no tribunal, não arrazoar o recurso interposto e sustentar oralmente perante o tribunal. Então, na própria sessão é recomendável que se interponha a apelação e abra-se um parágrafo para discutir essa questão do efeito que o juiz vai decidir recebê-lo ou não. De que trata o parágrafo 4º deste artigo, quando verificado cumulamente que o recurso não tem propósito meramente protelatório, levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação de sentença, novo julgamento ou redução da pena para o patamar inferior a 15 anos. Que eu acho que perdeu até o sentido, né? Perdeu até o sentido. A não ser que a pena eventualmente fosse inferior a 8 anos, que geraria um regime semiaberto, né? Em que em algumas circunstâncias não haveria o recolhimento na execução da pena em si, né? Poderia-se trabalhar essa questão. Certo. No entendimento do senhor, essas penas que são aplicadas no tribunal do júri em regime semiaberto não deveria ser executado imediatamente, em razão do regime ser diverso do fechado. Diverso do fechado, Entendi. Porque se a gente imaginar que a execução do semiaberto é dada de uma forma X, eu não posso simplesmente, sem o trânsito em julgado, aplicar a situação mais gravosa do que seria na prática se houvesse o título já firmado. Né? Seria desproporcional. E aí é importante, doutor Guido, esse parágrafo 5º, por quê? Porque se o advogado, se valeu do parágrafo 3º, lá perante o juiz, né, o magistrado que preside a sessão de julgamento, e o magistrado nega o requerimento, ele pode ir para o tribunal com habeas corpus, se valendo do parágrafo 5º, para justificar ali o seu pleito. Porque o parágrafo 3º é destinado ao juiz-presidente do Tribunal do Júri, e o parágrafo 5º é destinado ao Tribunal de Justiça, né? Ao relator do recurso perante o tribunal. E muito importante também os advogados, né, estarem atentos, porque quando a gente fala de algo que possa modificar, um fundamento que possa modificar a sentença, né, e que seria um motivo para se atribuir o efeito suspensivo, né, ao recurso de apelação, a gente tem as nulidades, né? Sim. E aí é importante que haja todos os registros. Os registros, com certeza absoluta. Hoje o advogado ele tem que pedir para consignar tudo que ele vê e entende que violou o devido processo legal, né? Como nulidade para estar justificando. O uso injustificado de algema é um exemplo. Um exemplo. Porque se você pegar a súmula vinculante, lá diz que, para além de todas as consequências administrativas, criminais e civis, o ato judicial ali é nulo, né? Quando não é devidamente justificado a exceção que é algemar o réu. Doutor Guido, qual é a sua visão sobre, trazendo um pouco agora para o interrogatório do réu? Hoje se fala muito do interrogatório, no interrogatório do silêncio seletivo. Sim. Né? Silêncio pode ser total, pode ser parcial, que a gente chama de silêncio seletivo, onde o réu ele opta em responder apenas as perguntas que ele quiser, né? Muitas das vezes a defesa, né? Como é que o senhor interpreta isso, né, numa visão dos jurados quanto a isso? É algo que eu já vi que o senhor faz questão de explicar aos jurados, o que é que representa o silêncio. Sim.
que na verdade não pode representar um prejuízo, né? Isso é importante que o juiz tenha essa postura, consciência, com certeza absoluta, de explicar, né, para os jurados. Absoluta. Verdade. Eu sempre costumo explicar no início do interrogatório que se o réu ficar em silêncio, os jurados ficam logo orientados a entender que aquilo ali é um direito dele, que não se interprete como sendo confissão de culpa, não. Entendi. Mas na concepção do doutor, os jurados, eles estão de fato preparados para entender isso? Pelo que o senhor tem visto, pela experiência? Não, eu acredito que o júri popular, os jurados, eles representam o sentimento comum da sociedade, que não coincide necessariamente com o sentimento de quem se debruça com o direito, né? De quem estuda o direito. É fácil o senhor entender que o interrogatório não é exclusivamente um meio de prova. É um meio de defesa, é a autodefesa é muito mais um meio de defesa do que um meio de prova. Exatamente. Consequentemente, é um meio de prova, porque aquelas declarações podem ser utilizadas para o convencimento. Mas, como regra, o interrogatório não deveria ser incrustado ali como uma espécie do gênero prova, por exemplo. Mas é difícil você levar essa distinção para quem não tem a formação jurídica. Então, a gente tem que tentar fazer isso. Seja o juiz explicando ao conselho de sentença e as partes também nas suas falas, ratificar, bater a questão até que ela seja compreendida. Bacana, muito bacana. E aí tem um ponto, doutor, que eu vejo como algo que ainda vai trazer uma discussão nos tribunais superiores, né? Porque o STJ tem se manifestado constantemente, né, quando se fala da execução imediata. Sim. No plenário do Tribunal do Júri, em relação aos crimes cometidos antes do pacote anticrime, Com certeza. né? Antes da Lei 3.964 de 2019. E aí a gente já tinha, né, nos tribunais decisões já firmadas no sentido de que os crimes cometidos anteriores à vigência da Lei 13.964, que é a lei do pacote anticrime, Sim. essa norma aqui, essa questão não seria aplicada a esses crimes. Ou seja, como se não retroagisse. Né? Será que muda algo a partir dessa decisão ou continua do mesmo jeito? No meu sentir, essa norma perdeu a natureza de norma híbrida. Né? Ela tanto tem conteúdo processual, até por estar inserido no próprio Código de Processo Penal, como ela tem conteúdo de direito material na medida em que permite a execução imediata, né? Que o Estado possa exercer ali seu poder de punição, dever de punição. Então, necessariamente, esse conteúdo penal, ele indica que a norma ela tem ultratividade, né? Ou seja, ela jamais irá alcançar processos cujo fato gerador do crime, né, o fato criminoso, tenha ocorrido antes da sua vigência. Eu acredito, né, que logo nós teremos decisões nos tribunais, sim, acerca desse tema, né, porque é algo que vai trazer uma polêmica, porque apesar do que os tribunais superiores, principalmente o STJ, já tenha manifestado no sentido que o senhor acabou de falar, sim, mas com esta mudança no entendimento trazido pelo STF, acredito que alguns juízes ainda possam querer também aplicar mas estaria aos crimes, né? Um outro direito fundamental de que a lei penal não pode retroagir. O fundamento é outro, né? O fundamento é outro. A questão é outra, né? Muito bacana. Em relação a essa decisão, o senhor acha que isso vai esvaziar o banco dos réus nos julgamentos? De ser uma estratégia de defesa? Sim. É possível, né? Possível, aquele que já se imagina condenado, né? Como ele tem o direito ao silêncio, ele tem também o direito de não comparecimento, né? Exatamente. Ao ato. Em relação à presença no formato virtual, eu não vejo problema algum, na medida em que se ele pode, se quer comparecer, participar virtualmente não teria nenhum problema. Não teria nenhum problema. E apresentar ali a sua versão sobre os fatos, né? Isso é bacana, porque
a gente já tem que pensar com o advogado em alternativa. Quais as medidas, né? Ou porque é um negócio desmoralizante, né? Então, para o advogado, aí por um negócio, um júri, o cliente sai preso, é algo que... É algo que causa, como é que eu posso explicar? Não digo nem um desconforto. É muito mais, né? Então, eu acho que, na minha visão como advogado, e principalmente atuando no plenário do júri, o advogado tem que estar preparado para essas questões, né? E aí, preparado quando se fala da retroatividade ou não da lei, Sim. né? E aí os crimes cometidos antes de 2019. Preparado para saber se é interessante o jurado, o réu, comparecer ou não no plenário, né? Ou participar virtualmente. São todas essas questões. Além da possibilidade de discutir eventual efeito suspensivo em caso de condenação. Exato, discutir efeito suspensivo, né, na interposição do recurso, tanto no plenário como juiz, presidente, como também no tribunal em habeas corpus, a partir do indeferimento do juiz ali do pleito de suspensão. Né? Então é algo que o advogado ele tem que estar muito atenado sobre isso, né? Buscar fundamentos e preparado. Se já ia preparado, agora é que tem que ir mesmo, né? Doutor, em relação a essa questão do tribunal do júri, né? O senhor entende, né, que o advogado no plenário do tribunal do júri, como existem vários estilos de advogado, né? Tem um advogado mais sereno, tem um advogado mais explosivo, Sim. Tem um advogado que fala mais alto, tem um advogado que é mais incisivo, cada um com o seu jeito, né? Cada um com o seu perfil, né? Como é que o senhor tem visto na prática essa variedade, né, de perfis de advogado, e como é que o senhor tem visto a influência desses perfis em um resultado positivo? O que o senhor tem observado? A técnica de oratória depende muito também da personalidade da pessoa, né? Eu, a exemplo, quando sustentava acusações no Tribunal do Júri, na época do Ministério Público, eu nunca fui explosivo, nunca fui sofista. Eu preferia apenas me comprometer em mostrar a prova dos autos, em mostrar a necessidade da aplicação da pena e sustentar isso. Eu entendia que era o papel do promotor de justiça, até para agir de uma forma mais imparcial possível, mostrar à sociedade o que havia ali de prova e para que eles pudessem tomar uma decisão se queriam um caminho ou outro. Era a técnica que eu usava, até mesmo mais compatível com a minha personalidade. E acho que por isso que eu gosto tanto da magistratura, porque essa posição de ser mais comedido, de ser mais imparcial, acho que combina um pouco comigo. Mas eu não consigo ver se uma técnica ou a outra ela é mais eficaz. Eu acho que o que convence mesmo, doutor André, não sei se o senhor já refletiu sobre isso, é a capacidade de você levar o outro a ter empatia. Quando você consegue fazer com que alguém saia de si mesmo, se põe no lugar do outro, seja da vítima, no caso do Ministério Público, seja da acusação, do acusado, você consegue convencer. Acho que é meio que algo instintivo, né? De autopreservação. Quando você consegue se colocar no lugar do próximo, você está tendo essa empatia e sim, você se encaminha para um convencimento de um jeito ou de outro. Eu acho que o grande X da questão é esse. Se o advogado mais explosivo, o advogado mais comedido, eu não cheguei à conclusão ainda qual é a técnica que é mais razoável. Entendi. O tipo perfil, né? O perfil de defesa. De defesa que é mais razoável. Né? E também depende muito do caso concreto, né? Do que está sendo julgado, do que está sendo discutido, né? Do que está sendo julgado. E, assim, não, na verdade, não é fácil falar. Tanto é que os gregos, eles se dedicavam estritamente ao oratório. Qualquer grego ou romano que pertencesse a uma classe social mais abastada se dedicava a estudar oratória porque queria ter acesso à política.
meio que com o passar do tempo se perdeu essa valência. Né? E eles tinham as escolas, né, para preparar, para oratória, né, para como havia os discursos, os né? discursos. Então, um homem público não podia se fazer sem a capacidade de discursar. A gente perdeu essa valência ao longo dos anos. Né? Na verdade, infelizmente, eu noto até que a valência de ler, de estudar, de ter apreço pelos livros, aos poucos vem sendo esquecida. Né? Muitas livrarias fechando. Fechando, né? Infelizmente. Hoje há cursinhos para tudo, né? Ensina o caminho mais fácil, o caminho do acesso mais rápido, né? É todo mundo querendo esse acesso mais rápido, mais né? rápido, sem a reflexão devida, né? Às vezes, para alguns cargos, sem querer ser preconceituoso, serve. Você se instrumentalizar para passar ali naquela prova de concurso e ingressar em um determinado cargo. Mas algumas posições de poder do Estado são muito sensíveis. Né? A exemplo, Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura. Eu acho assim, o juiz ele não pode se encerrar apenas no direito. Né? Ele tem que procurar outra série de conhecimentos. Estudar história, estudar filosofia, estudar sociologia, conhecer outras coisas. Ele não pode se encerrar só no mundo das normas. Né? Verdade. E durante o processo de formação para alcançar o resultado de aprovação, assim, é interessante que a leitura ela seja o mais profunda possível, né? Porque você tem que parar para pensar no pós-aprovação, né? Que tipo de profissional você, que tipo de promotor serei, que tipo de juiz eu serei. Entendi. Porque, na verdade, o final de tudo é lidar com pessoas. Lidar com pessoas, A relação com pessoas, né? A relação com pessoas. E eu acho que não existe nada mais dramático do que você fazer algo que não gosta primeiro, né? Acho que eu sempre tive isso na minha vida, né? Eu jamais aceitei fazer algo com peso, né? Eu nunca aceitei ocupar nenhum tipo de profissão. Eu não sou filho de gente abastada, meus pais são funcionários públicos que ganhavam ali em média um salário e meio cada um deles. A gente estudou com muita dificuldade, mas não obstante a minha condição social e as poucas oportunidades, eu nunca admiti para a minha vida fazer alguma coisa que eu não tivesse aptidão, apenas pelo dinheiro. Entendi. Porque é muito dramático você fazer algo que você não gosta. Isso vai se refletir no dia a dia do trabalho. É muito dramático você ocupar uma posição de poder, quando eu digo poder, é poder do Estado, né? Não poder para uso próprio, para satisfação dos interesses pessoais, mas poder do Estado, sem você se sentir devidamente confortável, com autoridade, com segurança para exercer aquelas atribuições. Isso passa muito da... Tem perguntas? Me dê aí. Você quer pegar o celular para isso? O meu, coloca para mim aqui, por favor. Isso passa muito da formação cultural da pessoa, né? Entrega. Não só o adestramento para passar no concurso, né? Usa essa expressão até mais grosseira de adestramento, mas não é só o adestramento para passar no concurso, mas é aquilo que você procurou maximizar nos livros, né? Os livros que não são tão voltados para concurso, você ingressar no mestrado, no doutorado, ou mesmo que não curse uma graduação dessa, você procurar de forma independente livros mais aprofundados, procurar refletir seus próprios conceitos. Acho que eu ingressei agora no magistério, estou ensinando, também no UNITA, e sempre, acho que na minha primeira aula, eu sempre falei para os meus alunos, tenham a obrigação de formar seus próprios conceitos. Nunca aceitem o que vem de cima para baixo e tomem como verdade absoluta. Se vocês não conseguirem entender isso, vocês nunca conseguirão ser um bom profissional, nunca conseguirão pensar por si próprio. Porque às vezes a gente tem, como dizendo a expressão mais comum, pensar fora da caixa. Né? Isso, verdade. Pensar fora da caixa. Nem sempre aquilo que vem dos tribunais superiores ou do legislador é o mais justo, mais correto. Às vezes há um outro caminho. Verdade. Doutor, e atualmente o senhor está lecionando que disciplina? Direito eleitoral. Direito eleitoral. Bacana. Queria muito ensinar processo penal, mas não surgiu a oportunidade ainda, então estou ensinando direito eleitoral. Direito eleitoral. E ela é uma disciplina optativa? É uma disciplina optativa. Optativa, né? Entendi.
Mas muito importante. Muito importante. Muito importante. Muito importante. E muda muito, né? O Muda direito. muito. Muita coisa nova. Com Tava certeza. até, me encontrei com a doutora Joyce lá no TRE, né? Aqui em Sobral. A Justiça Eleitoral, na verdade, aqui em Sobral. E ela me falando que teve que assumir a justiça Eleitoral, porque o juiz que estava acabou abdicando, né? Sim. E na verdade ele saiu antes do término Antes do período. do período. E ela disse que foi pega de surpresa e teve que estudar novamente estudar, tudo, ver né? legislação, se preparar. Todos os anos as resoluções se alteram, né? Muda bastante, né? Tem essa e passa. Muda bastante, né? Doutor, assim, eu tenho visto muitos advogados questionando o fato de, em algumas comarcas, o promotor passa o ano todo fazendo júri, né? E o advogado faz um júri, vai fazer outro depois de 3 meses, 4 meses, ou às vezes faz um júri por ano. E a gente vê que existe uma empatia maior pelo promotor que está ali há um ano fazendo. Cria aquele espécie, entre aspas, coleguismo, né? Exatamente, aquele vínculo. Mas faz parte, né, da situação. Só temos um promotor, só temos um juiz em cada unidade. Pois é. Mas eu já vi muitos advogados questionando isso, muitos advogados preocupados com isso. Faz sentido isso? Não faz sentido. Porque acho que não dá pra gente mudar o conselho de sentença para todo julgamento, né? Ali o conselho de sentença ali fica um ano, mais ou menos. Depois ele é alterado. Eu acho que é um prazo razoável, né? Um ano. Prazo razoável. Eu nunca tinha ouvido essa tese, não tinha não. Pois. Mas de fato a gente convive ali um ano com aquelas pessoas e acaba conhecendo todas, né? De um jeito ou de outro. Quem faz júri todo o tempo, quando respondi aqui pela primeira vara, de fato você cria ali um laço, né? Você cria um laço porque toda semana você está fazendo júri. Só botar assim, Entendi. E aí tá toda hora ali, todo jurado acaba que... E aí muitos eu já vi alguns doutrinadores, professores falando que tem aquele jurado que vai lá pro promotor, doutor, hoje se eu for escolhido, me dispensa, que eu tenho isso e tal. Aí esses pedidos sempre existem e na cabeça do jurado, aquele promotor foi tão gente boa que me dispensou, entendeu? E aí criar aquela conexão. Eu já ouvi pedindo para o advogado, que também tem o direito das dispensas, das 3 dispensas, né? Já vi muito jurado chegar para o advogado pedir para ser dispensado, também pelos motivos pessoais, né? Pois é, aí muita gente questiona sobre isso, né? Tem uma pergunta aqui da Lara, doutor. Não sei se eu já lhe perguntei, mas se existe alguma outra técnica de como atingir o íntimo dos jurados para eles se sensibilizarem com o réu e ter, consequentemente, mais empatia com o advogado. E aí, assim, eu queria complementar a pergunta dela, porque dentro desse formato, né, de defesa pautada em arquétipos, e o doutor Arthur Porto faz muito bem isso, usar o arquétipo do sacerdote, né, daquele que vai pedir com clemência, daquele que se invoca muitas vezes do fundamento bíblico, né, de algo assim. Como é que o senhor enxerga isso? De fato, tem uma implicação ali para os jurados, esse posso-se dizer, apelo, né? Essa questão mesmo voltada para a clemência. Sim, existe. Eu já não gosto dessa expressão. Já houve uma absolvição em um júri, quando eu era promotor de justiça, que eu fiquei indignado. Um irmão matou o outro irmão. A prova era soberba nos autos, eu expus a prova, expus a situação dos motivos do crime. Só que o advogado chegou e disse o seguinte, essa mãe vai perder 2 filhos. Um que morreu e o outro que vocês vão condenar. Ele só precisou dizer isso.
A profundidade dele foi tão grande que levou o jurado a ter um aspecto de comoção pelo sentimento de perda dupla da mãe. E foi absolvido. Isso é uma questão mesmo de clemência. De clemência. De clemência. Então há sim esse aspecto. Se você conseguir, não de forma ardilosa, mas entrar na mente do jurado a ponto dele se sentir naquela situação, seja como de vítima, seja do acusado, ali é a chave do convencimento. Ponto crucial. É o ponto crucial. É o ponto crucial. Porque quando a gente, repito, a gente tem há um sentimento de autopreservação. Quando a gente tem essa necessidade biológica de preservar a si mesmo, essa necessidade egoística. O bom orador, ele retira o egoísmo e transforma ele no sentimento coletivo, em prol da argumentação dele. É isso que torna um discurso eficaz. E é um cuidado, doutor, que nós advogados, eu digo os advogados que atuam no plenário do júri, devemos ter, porque hoje, com as redes sociais, com toda a exposição das redes sociais, a gente vê mais advogados fazendo júri para si, né? Já disse como plataforma de amostragem, de mostrar, né? o trabalho. Eu vi uma vez um defensor público questionando isso e criticando que ele estava num júri. O advogado chegou, ligou a câmera dele ali, começou a falar, não foi nem para os jurados, foi para o público dele, né? O público dele. A rede social, ela trouxe uma coisa interessante. Ela transformou todos nós em celebridades. É impressionante isso. Antes das redes sociais, a TV fazia esse papel, mas algumas pessoas eram celebridades. Com as redes sociais, não. Todo mundo é celebridade. Verdade. Embora não tenha o que mostrar para ser uma celebridade. E isso mexe muito com o ego da pessoa. A gente tem que ter muito cuidado de saber dosar até que ponto a gente está utilizando as redes sociais em benefício próprio ou ela está dominando a gente. Com toda aquela endorfina, toda aquela sensação de prazer, a sensação de satisfação do ego. Porque aos poucos você vai perdendo meio que sua identidade, né? Criando só um personagem. Verdade. E um personagem para agradar, impactar os outros. Né? E isso traz consequências psicológicas efetivamente graves, né? Porque em uma hora ou outra, aquilo vai silenciar. Aí tem uma hora do dia que não vai ter a rede social, vai estar você, sua cama e seu travesseiro. Será que a pessoa vai conseguir lidar com isso? Eu me lembro, lendo o livro do... Se eu gosto de futebol, você vai saber do que eu estou falando. Do Casagrande. Sim. Ele disse que quando parou de jogar, aquele frisson, aquela adrenalina, aquela coisa que mexia com o ego, que existia a cada jogo, nas reportagens, deixou de existir. Então ele estava acostumado a ter uma vida agitada e de repente a vida foi para uma calmaria. E essa calmaria fez muito mal a ele a ponto dele ter que se socorrer de substância entorpecente. Buscar aquelas válvulas de escape. Então, assim, as redes sociais trouxeram grandes benefícios, né? Porque era um instrumento de comunicação, um instrumento de transmissão de riqueza, né? De você conseguir engrandecer seu negócio, de você conseguir se mostrar ao público, mas você tem que ter o cuidado de não esquecer que você é você, que é um ser humano, tem sua personalidade e que aquilo ali é só um instrumento para um fim, não sua vida, né? Verdade. A tecnologia, as redes sociais como um todo, né? A tecnologia não tem volta, assim. Fica imaginando como será daqui a 10 anos, né? Que tipo de inteligência artificial a gente vai ter e como será a nossa vida, né? Como será a nossa interação com os nossos semelhantes. Verdade. E hoje já se questiona muito isso, né? Que a tecnologia ela é capaz de distanciar as pessoas que estão fisicamente próximas e aproximar pessoas que estão fisicamente distantes. Né? E a gente vê muito isso hoje nos restaurantes e lugares ali, às vezes uma família, 4, 5 pessoas,
ali que se reúnem para ter aquele momento de conversar, de interagir com os filhos, e cada um no celular, né? Cada um no celular. Cada um no Eu nunca vou celular. esquecer dessa cena. Certa vez eu tinha um namorado, não vou efetivamente dizer quem era, e estava num grupo de amigos, né? A maior parte amigos dela. E aí pedimos o jantar no restaurante, todos baixaram a cabeça e se puseram ao celular. Eu parei e fiquei olhando ali numa mesa redonda, talvez umas 10 pessoas. Ninguém trocou uma palavra com ninguém a noite toda. Aquilo me assustou terrivelmente, entende? Mas é isso, um novo tempo, né? Eu acho que sempre o caminho mais justo é o caminho do meio, né? Para tudo. Aristóteles sempre dizia esse aspecto da virtude é no meio, né? Aquela posição do meio. Os extremos são sempre muito perigosos. E a gente tem que entender isso. Usar a rede social demais não é legal. Não é legal. Usar de menos também não é legal. Porque você simplesmente se aparta do convívio das pessoas. Acho que o caminho mais justo ali é o caminho do meio, né? Verdade. Ter razoabilidade, ponderação para poder realmente saber quando é que é importante, mas também quando é que tem que ser evitado. Tem que ter a sua vida familiar, com seus amigos reais, né? O seu hobby real. Sempre estar preocupado em registrar aquele momento e transmitir quando vem, uma vez ou outra, a cada 5 anos, 10 anos, e todo mundo ali com o seu celular na mão, gravando, e não está apreciando o momento. Isso. Eu fico impressionado. Se você quiser uma gravação, você vai no YouTube, assiste um show gravado. Em algum streaming desse. Às vezes está lá num show, não aproveita nada do show porque está gravando. Preocupado em registrar o momento. E gravando para outras pessoas assistir. Acho que no fundo todo mundo tem uma carência tão grande que a gente precisa muito de atenção. Isso. Só precisa ter preocupação para não transformar isso em algo patológico, né? É verdade, verdade. Por isso que hoje a gente tem uma sociedade cada vez mais com essa crise de ansiedade, né? Com certeza. Ansiedade, tudo tem que ser ali de imediato, né? Acontecer na hora da gente, não tem mais aquela... porque eu acho que também é o fruto da narrativa que é construída, a narrativa do sucesso, né? Isso, tudo muito rápido. Tudo muito rápido, né? Acho que ninguém... Não se admite mais fragilidades, né? Ter fragilidade acabou sendo um sinônimo, não de humanidade, mas um sinônimo de fraqueza, né? E todo mundo tem suas fragilidades. E tem suas virtudes, os seus pontos positivos fortes. E hoje existe muito essas técnicas de marketing, né? Que as pessoas utilizam nas redes sociais para converter ali os clientes e tal. E o cara diz, eu vou te fazer ganhar 1 milhão em tantos dias, né? Eu vou mudar a tua vida com esse curso. Com esse curso, Se fosse tão bom assim, não seria vendido, porque a informação cara não é transmitida, né? Ela é guardada a 7 chaves, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande para isso, sabe, pessoal? De me enquadrar nisso, assim. A gente faz cursos, imersões, e vende tudo. Mas eu tenho que buscar ter essa postura ponderada, ainda que contrário ao que o marketing nos traz como técnico. Mas como eu havia conversado com o senhor, existe algo que é inegociável, que são os nossos princípios. Valores. E, infelizmente, assim, eu noto que cada vez mais essa questão dos valores, dos princípios, dos nortes da vida da gente, estão sendo colocados de lado. Deixados de lado. Infelizmente. Né? Evidentemente que, até penso eu, que não é um por acaso, né? A tentativa de esvaziar esse aspecto valorativo tem uma intenção. E a intenção geralmente é o lucro, né? Então, quem cai nessa vala comum, quem não conserva aquilo que é de mais sagrado, e eu cito aí a família, eu cito o amor entre as pessoas, está perdido, né? Está sem norte na vida. Verdade. Doutor Guida, a gente já tem quase 2 horas de live. Quase 2 horas de aula, passou rápido. Eu pensei que a gente estava ali com uns 45 minutos. Virou quase um podcast. É um podcast aqui. E gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, desde logo registrar mais uma vez, né, a honra de tê-lo aqui participando desse nosso programa, né? O
senhor, como sempre, e é unânime, eu ouvi isso da advocacia como um todo, de ser uma pessoa acessível, no sentido, como profissional, como pessoa, assim, que realmente recebe o advogado, que tem sempre uma postura de tratar o advogado com educação. Isso é muito legal, isso é muito bacana, né? E a gente escuta muito isso de muitos profissionais, e eu tenho um respeito muito grande. O respeito é muito, doutor, com certeza. Tanto profissionalmente como pessoalmente. E eu comprovei isso, às vezes nós discordamos, já ocorreu várias vezes, a gente conseguiu sempre manter um diálogo, postura de respeito mútuo, com toda certeza. Tanta chibatada, decisão que eu já levei do Dr. Guido, mas nunca tivemos nenhum tipo de problema, porque a questão é direito. É direito. É discutir o direito, né? Com certeza. Nem sempre o direito do meu cliente é bom por ser reconhecido. E nem sempre a decisão tomada por mim é a melhor decisão possível. É a melhor, e assim, recursos existem para isso, para a gente poder, dentro de um trabalho pautado na técnica e principalmente no respeito. Eu tenho autor de serviço público, tenho 16 anos de serviço público e graças a Deus minha relação com a advocacia sempre foi muito boa. Muito boa mesmo, assim, de conversa. Esse bate-papo que a gente teve hoje é muito comum nos atos dos fóruns. E eu fico feliz com isso, é sinal de que a coisa está indo bem. Está fluindo, né? Se entrincheirar não é a melhor solução para nada, não. Ninguém nunca deve desrespeitar ninguém de forma gratuita. Deve ser o último recurso usar de um meio mais ríspido. Isso tanto na vida profissional como na vida pessoal da gente. Quanto mais amigos, quanto mais colegas, quanto mais pessoas a gente tiver do nosso lado, a gente está ganhando muito mais do que se a gente cultivar inimigos. Verdade. Licença. Verdade. E eu só queria agradecer, doutor, pelo convite. Se o senhor formular outros, eu virei com todo o prazer do mundo. O nosso objetivo é exatamente esse, né? Porque o que acontece? Aqui a gente traz uma visão muito do advogado, né? Então a gente tem essa visão mais específica do advogado. Eu costumo sempre fazer o Fala Criminalista sozinho, tratando de temas e tudo. Mas é a minha visão, né? E é uma visão de defesa. E é bom quando a gente tem momentos como esse, né? E eu fiz outras lives, inclusive com o doutor Anderson, que é promotor de justiça. A gente tratou de alguns assuntos nessa live. E é bom porque a gente consegue também entender como o outro pensa, né? E a partir daí a gente consegue, dentro dessa conversa, dentro desse diálogo, a gente consegue extrair, né, algo que muitas vezes nos dá uma visão diferente, né? Uma visão diferente, porque a gente foca tanto na nossa visão, acha que vive tão assim que quando a gente lida com outras pessoas, a gente muitas vezes não está com o coração aberto para receber, né? Com certeza. Para receber todas as suas experiências, tudo aquilo que você já viveu, de tudo aquilo de conhecimento que você tem para nos oferecer. E é legal esse debate, que a partir disso se constrói novas ideias, constrói novas ideias. E aqui em Sobral, na região, tem uma comunidade jurídica grande, né? E merece realmente um programa como Fala Criminalista. Tem um programa da OAB também, já tive a oportunidade de participar umas 2 ou 3 vezes. É bem interessante. Eu acho que a gente tem que se divulgar essa questão do conhecimento cada vez mais. Tem a escola de advocacia aqui em Sobral. Eu espero que um dia venha um núcleo da SMEC para cá, para Sobral também. Imagino que já está no momento, né? É importante para ter esse acompanhamento de mais próximo dos magistrados, né? A evolução realmente da cultura jurídica é extremamente importante. Muito importante. Doutor Guido, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, né, de ter aceito o nosso convite, né? Fico extremamente lisonjeado com a presença do doutor, né? Agradecer a todos os nossos ouvintes, as pessoas que nos seguem aí, que estão aí há quase 2 horas. 2 horas, passou, né? Rápido. Eu pensei, passou rápido a conversa. Menos de 1 hora. Eu falei para o senhor, rapaz, vai ser uma coisa tão leve, tão informal, que o tempo vai passar.
E de fato foi, né? Foi uma coisa bem leve, bem suave. Gostei muito, foi E isso bem interessante. é muito legal, é muito Às vezes até a gente esquece que está sendo filmado, que tá né? sendo filmado. Porque, quando eu comecei aqui, fiquei um pouco sobressaltado, porque eu não tenho costume, né? Isso. Mas depois a gente vai soltando. Vai fica mais soltando. tranquilo. Bacana. E agradecer a todos, né, que estiveram conosco até o presente momento e dizer que esse encontro vai ser gravado, está sendo gravado e vai ser levado para o nosso canal no YouTube, vai ficar também aqui no Instagram. E se vocês quiserem, puderem compartilhar com outros profissionais, com amigos, vocês vão ajudar bastante que essa mensagem, que essa conversa, que esse tema, né, que a gente abordou hoje, sejam levados para outras pessoas e de fato isso possa possibilitar, né, que outras pessoas se tenham esse conhecimento, tenham essa visão trazida pelo Dr. Guido e aqui também pontuada em alguns aspectos por mim. E isso é importante, a gente transbordar na vida das pessoas, a gente levar o conhecimento para que possa impactar a vida das pessoas. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.